Muito boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Como sempre, é uma alegria muito grande estar aqui no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier. Estamos falando desde Joinville aos nossos irmãos, amigos internautas que irão nos assistir hoje, dia 1º de setembro de 2022 e no futuro, se assim Deus permitir. A casa está cheia, estamos muito felizes com isso. Nossos olhos não nos permitem ver. Antes de Paulo Ricardo, ele é figura muito conhecida aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina, e irá trazer um recado para nós. Paulo, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos aqui, boa noite a todos aí na internet. Eu estou hoje aqui em nome do Departamento de Família, Infância e Juventude da nossa URI, da União Regional Espírita, que é o órgão, digamos assim, o órgão descentralizado da Federação Espírita Catarinense, que coordena o movimento aqui na nossa região de Joinville. Para dizer para vocês que nós vamos realizar agora este ano, gente, é cheio de siglas, CONREG quer dizer Confraternização Regional de Jovens Espíritas. Ela já acontece há muitos anos aqui na nossa região. Quando eu cheguei aqui no meados dos anos 80, já tinha a CONREG. Então eu não sei quando que começou, né? É a CONREG alguma coisa, consertar um ventilador, consertar um refrigerador, coisa parecida. Então a gente precisa de um dinheiro para poder fazer isso. Agora, o grande lance é o seguinte, as inscrições vão do dia 1º de setembro de hoje até o dia 10 de outubro. Mas quem fizer as inscrições até o dia 15 de setembro vai ganhar uma camiseta, né? Com uma camiseta provavelmente com o logotipo do encontro, certo? Então vai ganhar. Quem fizer depois se inscreve, vai poder participar do encontro, mas não vai dar tempo de fazer a camiseta, certo? Então a gente tem que precisar de um tempo para poder fazer a camiseta para todo mundo. Então se inscrevam até o dia 15, tá? E faça a inscrição até o dia 15, o pagamento não precisa ser feito lá no dia 15 mesmo, mas a inscrição vai ser aceito para a camiseta. Quem fizer dia 16, já dia 15, tá? Eu vou deixar uma folhinha aqui com umas instruções complicadíssimas aqui. O meu colega pediu para falar isso aqui com você e ocupar o espaço da palestra, não ia dar certo. Então eu vou deixar aqui com o Paulo Eduardo, né? Ele vai ficar aqui, daí o pessoal tem... E no cartaz mesmo já tem 2 telefones de WhatsApp para consulta, né? Um é do nosso amigo Ives e o outro é da nossa amiga Evelise, que podem tirar as dúvidas de como é que funciona para se inscrever e como é que funciona esse encontro, né? Então, durante esse encontro a gente vai ter várias atividades em grupo, teatro, música, brincadeiras, com o tema amizade. Então tem um tema, não é só oba-oba, só festa. Não, a gente está lá para estudar, para trabalhar um tema também, mas é lógico, de uma forma bem alegre. Depois também, quem quiser, rapidamente, depois do final, eu vou ficar aqui, eu vou assistir a palestra, né? Eu vou assistir a palestra, então quem quiser precisar tirar alguma dúvida, pode tirar, mas eu vou deixar o cartaz e algumas instruções aqui com o Eduardo. Obrigado, pessoal daqui, obrigado, pessoal da internet. Continua aí, Joel. Obrigado, Paulo Ricardo. E as informações estão no site da Federação Espírita Catarinense e também através do contato do Ives e da Evelise, irmãos aqui da cidade de Joinville e de São Francisco do Sul. A viabilidade de compartilhar desses conhecimentos. O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabereis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial àqueles que lhe pedir. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego, com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com os espinhos. Protege a plantação útil com os adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito,
enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Que assim seja. Vamos então para a nossa prece inicial. Serenar nossos pensamentos, pedir a Deus Pai, nosso Criador, que esteja conosco, aos benfeitores espirituais nossos e os da casa, para que tenhamos a nossa percepção ampliada e que consigamos absorver os ensinamentos desta noite. E por sua parte, que a irmã Márcia seja amparada e inspirada pelos esses mesmos benfeitores para conseguir dar a sua mensagem, fruto dos seus estudos, sobre um tema muito importante, a influência da dor em nossas existências. Necessária, mas precisamos aprender ainda. Que todos nós consigamos estar bem, em harmonia. Que assim seja. Márcia, uma boa palestra. Obrigada. Uma boa noite a todos. Para mim, estar aqui é mais uma vez uma dádiva, né? Estar aqui para falar mais um pouquinho das leis divinas e, primeiramente, solicitar, né, o amparo divino de poder estar aqui, transmitir com muita paz, com muito amor, o que eu estudei, né? O que eu vou conseguir transmitir para vocês, que possamos falar um pouco sobre essa nossa irmã, a dor. Nós temos aí uma mensagenzinha que eu coloquei, separei. Só uma alegria capaz de transformar o coração do homem de forma duradoura e gratificante. É o amor no exercício do bem. Como conseguimos aprender a amar nesse exercício do bem? Como chegamos a praticar esse amor? Quando eu recebi o tema, como sempre, a gente se questiona, né? Pensa, como vou falar desse tema? Como vou abordar esse tema? A dor. Né? Porque a dor, quando nos chega, a dor, quando é comentada, muitas vezes ela é comentada de uma forma negativa. Né? Nós não temos, muitas vezes, ouvimos muito bem sobre a dor, não é? Fugimos muito da dor. Essa nossa irmã que bate a nossa porta e muitas vezes não estamos preparados para receber. Aqui na introdução, na verdade, antes de ler a introdução, eu quero falar para vocês também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que é um capítulo que ele vai falar muito, né? É um capítulo completo, que ele vai falar sobre a nossa irmã dor também, né? Mas eu vou agora ler o meu trabalho, que é baseado também nesse capítulo, e a minha introdução. A dor faz parte da existência. Na doutrina espírita, aprende ser ela um processo educativo para a evolução. Mas diante da visão embaçada do homem imperfeito, é ainda considerado um tormento, o qual ele tenta evitar o máximo possível. É extremamente raro encontrar na Terra algum ser
regozijando-se quando ela ocorre. Porém, do homem não ter entendido a real utilidade da dor, principalmente para seu aperfeiçoamento moral, diante dela, a fim de conseguir vencer o sofrimento, o ser é obrigado a olhar para si e vencer aquilo que o põe em estado de aflição, autoconhecer-se para superar-se. Então, como nós vemos aqui, a dor ela faz parte da nossa existência. Ela é nossa companheira. Se nós estamos bem evoluídos ou não, em alguma parte da nossa jornada, nós vamos enfrentá-la. Essa dor ela pode ser uma dor pequena, ela pode ser uma dor maior, né? Conforme a nossa evolução, essa dor vai aparecer para nós. Mas como eu falei, nós evitamos ela. Tem até alguns dizeres. Quando ela aparece, muitas vezes nós falamos, isso é coisa do inimigo. Isso não é coisa de Deus. Muitas vezes quando nós passamos por processos de dor, nós dizemos, não, nós precisamos orar para que essa dor vá embora. Porque Deus é Pai. Então nós renegamos muitas vezes, né, em vários processos. Nós hoje já temos a condição, já estudamos, já conhecemos, nós temos essa oportunidade, né, de conhecer. Isso não quer dizer que agora nós vamos sair procurando a dor. Isso também não é benéfico, né? O autoflagelo não é algo que o nosso Pai vai querer que nós façamos também. Por que a dor acontece? Porque nós estamos espíritos imortais e em nosso processo de reencarnação nós temos o nosso processo de evolução. Então, muitas vezes a dor acontece. Mas o que é esse autoconhecer-se e superar-se? Conforme Leon Denis, a dor pode ser de dois tipos: a dor física e a dor moral. A dor física, pelo que entendi, digamos assim, é uma dor um pouco mais fácil, não em todos os processos, mas quando nós estamos mais ligados à matéria, não estamos ainda tão em estado de progresso, né, menos evoluídos, digamos assim, nós temos mais a dor física. Assim, nós estamos aqui encarnados, a dor física faz parte do nosso processo. Vai jogar futebol, vai cair, vai ter uma contusão, de repente não vai mais poder jogar futebol, é aquela dor física que nós vamos passar aqui. Nós temos processos mais severos, mais graves, que nós sabemos, né, que são as doenças degenerativas. Essas dores já envolvem também o processo evolutivo moral. Já são dois processos. Mas nem todos se conscientizam disso, né, o que é algo assim muito ruim para nós. Porque na verdade a lei divina nos concede isso, e se nós nos conscientizamos, se nós temos esse conhecimento, passamos por esse processo, aceitamos essa dor, a dor ela até se torna menor, porque nós temos aqueles que nos ajudam, nos auxiliam, né? A nossa família e também no lado espiritual. E a dor moral, a primeira ela vai produzir sensações, porque na verdade nós temos as sensações e os sentimentos, que também faz parte da nossa evolução. Primeiro nós temos as sensações e depois os sentimentos. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo o amor, aprendendo a caridade, aprendendo verdadeiramente a perdoar, né? Esses são os verdadeiros sentimentos. A dor física existe, né, como eu falei, pela simples imersão no mundo carnal. Nós estamos aqui encarnados, nós vamos sofrer a dor física. Nesse caso, ele é um aviso do corpo, que algo vai acontecer
e que é preciso tomar alguma providência. A dor moral, por sua vez, é um alerta para se buscar uma saída a sentimentos e padrões comportamentais equivocados, como nós somos espíritos imortais, já várias vezes encarnados, né, com várias encarnações, nós temos às vezes alguns padrões morais que desenvolvemos e que por muitas vezes nós precisamos desse processo para sair daquele processo. Alguns hábitos nossos antigos, porque precisamos também nos autoavaliar, autoconhecer. E se nós somos sinceros conosco mesmo, nós sabemos qual é a nossa... perdi a palavra agora, né? Qual é a nossa verdadeira, né? O nosso verdadeiro eu, qual é a nossa... quais são os nossos erros, quais são os nossos desvios, né, da nossa conduta. Nós conseguimos ver isso. E quando nós conseguimos enxergar, nós conseguimos também trabalhar isso. Não é? E muita coisa dessas dores, às vezes, vem mudar esses padrões equivocados que nós temos. Anteriormente adquiridos e que já não servem mais para nós. E que se nós ficamos naquele mesmo padrão, naquela mesma estabilidade, naquela mesma comodidade, o ser humano ele estaciona. Nós somos assim. Nós ficamos naquela... Às vezes até precisamos levar um puxão de orelha para fazer uma leitura, para fazer a nossa prece diária. Nós esquecemos, deitamos na cama e esquecemos a nossa prece, esquecemos de agradecer porque nós levantamos da cama e respiramos, andamos. Coisas simples que nós fazemos todos os dias e nós não nos atentamos. E quando de repente nos falta o ar, nós temos uma parada cardíaca ou vem uma dor, nós, algo de errado está me acontecendo. Por que estou passando por isso? Isso não é de Deus. Alguma coisa de maligno está me acontecendo. Será? Ou será que o pai, quando vê que o filho está se desviando, ele não dá um puxãozinho no filho? Diz, meu filho, vem para cá. O caminho não é esse. A mensagem inicial falou sobre isso, né? E o nosso pai lá em cima, ele quer que nós sigamos o seu caminho. Então essa dor, a dor moral principalmente, ela nos faz refletir. E na Gênesis nós temos também aqui, ela diz que essa dor, ela é uma advertência. Ela é uma necessidade do movimento do ser, é uma necessidade da nossa mudança. E a partir do momento que nós conseguimos ver que faz parte do nosso processo, que nós conseguimos encarar com mais equilíbrio, muitas vezes nós ouvimos falar que o espírita não tem sentimentos, que o espírita procura o sofrimento, que o espírita gosta de sofrer. Não é essa a linha de pensamento, é o autoconhecimento. Saber que, mesmo durante o sofrimento, nós sabemos nos conhecer, aprendemos a amar os outros, aprendemos a valorizar pequenas coisas. Então, se nós murmuramos e reclamamos naquele processo, nós não vamos progredir. Então, não é questão de você querer sofrer. A dor é uma advertência para nos mostrar a necessidade de movimento por parte do ser, de ação. Essa é a sua finalidade, compelir para iniciar uma transformação. A Gênese discorre. A Gênese é de Allan Kardec, Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto
são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Então é o que a gente sente no nosso dia a dia. Infelizmente, nós aqui encarnados, seres aqui encarnados, ainda necessitamos dessa nossa irmã, dessa nossa companheira, que muitas vezes nós não queremos, mas algumas vezes ela é programada e nós mesmos participamos nessa programação antes da nossa reencarnação, e em determinados momentos, conforme a nossa ação aqui, né, conforme nós agimos aqui, nós temos uma programação, mas nós nos desviamos totalmente aqui. Né? Nossa encarnação aqui é uma encarnação de ódio, de mágoa, né? Porque o que é uma dor física? O que é uma dor física? A dor física é uma sensação de incômodo, né? É uma dor, parece uma pontada, é algo que te incomoda, você vai procurar uma ajuda médica, né? Vai procurar um tratamento. Mas a dor física também vem de algo, né? do espírito, de algo que você também fez, que vai surgir do teu corpo. E a dor moral vem da onde? Mágoas, rancores, egoísmos, né? Um perdão que você não vai perdoar porque não preciso perdoar, porque aquela pessoa é ruim, fez isso para mim, eu não perdoo, e aquilo fica dentro. As nossas energias, no livro de Denis, ele diz que como é que ele fala? A energia de uma mágoa, ela contamina várias células nossas, do nosso tecido. E o que isso vai acontecer mais tarde? No que vai se transformar aquelas células contaminadas? Aí quando mais tarde nós surgimos lá com algo, descobrimos algo no nosso corpo, mágoas que nós guardamos, que nós nem sabemos, nós nem lembramos mais, mas quando nós lembramos, aquilo aponta dentro de nós. A dor não é um castigo. A dor não é uma maldição, um castigo, não é coisa do inimigo. Nós somos filhos de Deus e Deus, como nosso Pai, nos oportuniza que possamos evoluir, que possamos nos transformar, que possamos conhecer e saber o que é o verdadeiro amor. E como Ele oportuniza isso? A prova disso é que ela não atinge apenas infratores, mas também almas virtuosas. Ademais, considerá-la punição seria olvidar de Deus como amor infinito. Eu quero fazer uma observação aqui. Almas virtuosas. Nós temos espíritos aqui encarnados, mais evoluídos, que realmente vêm aqui em missão, são espíritos que já têm mais progresso e que são essas almas virtuosas. Mas não nos deixemos enganar, pensando que, porque eu estou fazendo um bem, uma caridade, eu já estou totalmente quitado, eu já sou uma alma virtuosa. Nós estamos aqui progredindo. Portanto, não vamos julgar a ninguém. Aquele nosso irmão que ainda está desviado, não vamos achar que é salvação, que nós estamos salvos e por isso nós podemos ficar julgando o outro. Isso também é um motivo de
mais tarde nós temos que passar por um processo de mudança moral. Nós não temos esse direito. Deus, com um amor infinito, em verdade, a dor é um processo educativo que visa conduzir os seres à real finalidade da vida. O amor alcançado pela prática das leis divinas. Quais são as leis divinas? Amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou invejar o próximo? Vou desejar o mal ao próximo que eu não desejo para mim? Eu vou fazer ao próximo o que eu não quero para mim? Então, as leis divinas, elas não são complicadas, nós é que as complicamos. Para vivermos bem, precisamos ter uma certa compreensão da finalidade da vida. Essa finalidade é o amor. Os tropeços e percalços, as refregas e as lutas, a dor, também os prazeres e triunfos, mais ou menos efêmeros, são ensinamentos, experiências, processos educativos. Então aí nós temos a nossa escolha, o que nós escolhemos. Se nós ainda estamos no caminho dos prazeres, no caminho em que nós estamos só escolhendo, não, esse negócio de ir para a igreja e ficar seguindo o caminho do bem, não, esse pessoal aí só encontra dor. O pessoal que está no caminho do bem, eles só sofrem, são sofredores. Para que eu vou nesse caminho? Aí, tudo bem. Mas Deus sabe quem pode carregar. Então eles ficam por um tempo aproveitando a vida como acham, como suportam, como bem querem. Mas o ensinamento vem a todos. E quando vem a Senhora Dor ensiná-los, aí, Senhor, me ajuda. E o ensinamento faz procurar o perdão, o amor, a caridade. Que Deus é Pai para todos, não somente para os escolhidos. Esse eu acho que eu acabei de me antecipar. Esse aqui é o que eu tinha falado aqui. Ensinamentos e experiências, são os processos educativos aos quais tem por escopo nos conduzir ao amor, portanto, que é a finalidade da vida. Nós aprendemos a amar. Por muitas vezes essas dores, elas nos deixam, digamos assim, vem até uma cegueira, nós ficamos, nos achamos injustiçados, vem um desespero, nós não somos perfeitos, isso vai acontecer. Mas se nós temos o hábito da prece, de recorrer à prece, e sempre temos as pessoas ao nosso lado, vai acontecer em determinado momento que vamos ficar surdos, não vamos ouvir. As pessoas vão dizer, não, isso vai passar, não vai passar. E quando você vê, de repente, aliviou, passou. Porque a nossa fé ainda é muito pequenininha, muito vacilante, nós estamos assim, uma hora lá em cima, uma hora aqui embaixo. Então, precisamos perseverar, precisamos procurar a nossa fé raciocinada, aquela fé que sabe quem somos, para onde vamos, e distribuir isso para aqueles que precisam. Porque às vezes não, sempre temos pessoas ao nosso redor que são doentes da matéria, doentes do espírito, e elas não compreendem como a gente. Nós precisamos dar o exemplo para que elas aos poucos possam compreender. E nós temos o nosso livre-arbítrio, porque se nós pudéssemos compreender isso,
por nós próprios os erros que nós estamos cometendo e corrigi-los, se fosse algo assim, deleta, corrige, um autocorretor, por que existiria Deus? Era só um sistema? Era só ali programado, estava programado. Ocorre tal erro, tem tal correção. Tal erro, tal correção. Não precisava. Mas Deus não quis nos fazer assim. Deus quer que nós tenhamos o nosso mérito. Que a gente desenvolva o amor, desenvolva a caridade por nós mesmos, pelo nosso aprendizado. Logo, sofrer não é castigo, é aprendizagem. Portanto, fica claro não ser a dor uma penalidade, mas processo educativo. Esse aqui é do livro Conviver e Melhorar, de Lourdes Catarina. Emmanuel, em Pensamento e Vida, ele também diz assim, esse aqui eu tenho que ler bem devagarinho. A mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lê a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e fazendo para crisolar e sublimar. Então, o coração reflete o que nós temos em nossa mente. O cérebro, o nosso pensamento, as nossas vibrações, distribuem tudo aquilo que nós pensamos, tudo que nós geramos para os outros e para nós mesmos. Negativo e positivo. Sempre, a todo momento. Então, como podemos dizer que nós aqui, só fazendo uma autoanálise rapidinho, o que eu pensei hoje? Só coisas boas, benéficas. Só desejei bem, né, Jama? Você já tá assim. Veio alguém lá e disse, tu vai fazer isso, isso e aquilo. Agora, precisa agora, 10 minutos. Eu disse, sim, querido, claro, quero nesse momento. Não, eu nem tinha nada para fazer. Eu sei aqui, não tem ninguém com lazinhos ainda. Isso é simples, é matemática. Nós estamos ainda nesse estado de progresso. Mas é normal, é nosso ainda, mas nós temos que aprender a fazer a nossa reforma íntima. Nós vamos falar um pouquinho aqui dessa reforma. Do livro Mestre da Educação, Vinícius, ele diz assim, da boa ou má função da mente depende a boa ou má direção que tomamos no caminho da vida. O bom ou mau juízo que emitimos a propósito de todas as coisas, os bons ou maus atos que praticamos. Os nossos destinos estão na dependência direta da nossa mente. Serão fatalmente o que ela determinar que ser. O primeiro passo, portanto, é dar, na obra da nossa salvação, deve constar do estudo meticuloso da nossa mente. Autoconhecimento. Prestar atenção em nós mesmos. Nós não fazemos isso. Muito pouco. Com a abordagem da dor, não é distinto. Os conteúdos internos da mente espiritual influenciarão no modo como ela e os acontecimentos que a geram são enfrentados, fomentando determinados tipos de pensamentos.
Se você só pensa negativo, só age negativo, todo mundo faz, eu também faço, todo mundo come, eu também como, todo mundo vê, eu também vejo, todo mundo curte, eu também vou curtir. Então quer dizer, se é bom para todo mundo, é bom para mim também? Então se a dor vier para mim, é bom para todo mundo, não é verdade? Não se esqueça, todavia, de que o poder mental, como qualquer das faculdades humanas, é submetido ao controle do homem, a quem cabe direcionar, livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Nós, todos, qualquer um, nós somos espíritas. Qualquer um tem o livre-arbítrio de agir como bem quer, como bem entende. Ele vai ser responsável por suas ações. E depois ele vai progredindo conforme tiver as ferramentas para desenvolver as sensações se transformarem em sentimentos. Os pensamentos não são apenas consequências dos conteúdos internos, mas também seus modificadores. E quando você reflete sobre si mesmo, tenta enxergar de outra forma. Entretanto, para conseguir uma mudança, é que se faz necessária a conduta de vigiar-se. Observar o teor das emanações da mente. E a dor é grande auxiliar no processo de modificação. Ela impele o indivíduo a pensar sobre sua conduta, e enquanto ele não o faz, ele sofre. Enquanto nós não modificarmos a nossa conduta, ele sofre. Essa modificação da conduta precisa ser essencialmente pela dor? Não. O Paulo precisa sofrer para se mudar? Não. O Paulo precisa? Não. O Jamerson lá? O Jamerson não precisa. Nós não precisamos. Se nós reconhecermos o que nos é benéfico, o que precisamos modificar, nos conhecer, nós não precisamos. É só nós acertarmos em nossas ações. O que nós já fizemos, já está aqui. Isso, sem sombra de dúvida. Isso a gente vai ter que... Né? Mas aqui para frente, eu preciso fazer a mesma coisa? Continuar do mesmo jeito? Não preciso. E a nossa grande aliada? Além da educação da mente. Porque o ser vai estudar, né? Eu vou estudar, vou me autoconhecer, eu vou colocar isso em prática, porque não adianta eu estudar e não colocar em prática, porque eu posso ter pessoas intelectuais sem moral, porque a educação não quer dizer somente estudo. A educação não é somente eu estudar, a educação é um conjunto. A educação é o intelectual e o conjunto do que eu tenho de entendimento, de moral, do que eu já aprendi, do aprendizado moral. Essa é a educação. Tem muito intelectual por aí que não tem o aprendizado moral. Hoje, no nosso mundo de provas e expiações, nós temos muitos intelectuais
que ainda não tem o aprendizado moral. Por isso que nós temos muito incentivo do material. Compre. Aproveite a vida. Porque você não sabe amanhã. Muita gente incentivando o material. Por quê? Ganha material. Essa é uma pessoa que tem progresso moral? Não é? Porque se ela tivesse progresso moral, ela ia incentivar a educação, ela ia incentivar que essas pessoas se educassem, que as pessoas enfrentassem as suas, ao atendimento de muitas pessoas que têm doentes com estado psicológico, iam dar outras oportunidades para essas pessoas. E a nossa grande aliada desse processo é a fé raciocinada. Ela vai além de aderir a conceitos religiosos plausíveis à razão. Abarca também a aplicação deles ao íntimo, do modo do homem, de transformar o homem velho pelo meio do autoconhecimento. Essa frase é de Irmãs do Fogo, da obra Reforma Íntima Sem Martírio. E, terminando já a nossa... Já estou passando tempo aqui. Eu vou falar só um pouquinho aqui da nossa reforma íntima. Não se deve reprimir nossos conteúdos e sentimentos. Com a reforma íntima, nós devemos despertar, esses conteúdos e sentimentos para ser uma pessoa modificada. É difícil aceitá-los, o que leva à repressão dos mesmos, às vezes, sem uma análise, e acabando por negá-los. É difícil você dizer que eu sou uma pessoa negativa, que eu prefiro me calar, que eu sou uma pessoa que não gosto de falar, gosto de ficar quieta. É difícil a gente assumir os nossos pontos negativos. Mas nós precisamos assumir nossos pontos negativos e saber que nós não somos perfeitos. Assumindo nossos pontos negativos, nós vamos desenvolver os pontos positivos. Agora, se nós tapar os pontos negativos e, agora eu sou uma pessoa perfeita, e continuar, por isso que nós estamos aí cada vez mais depressivos, mais ansiosos, porque o que nós vemos nos canais da internet são pessoas perfeitas, lindas, maravilhosas, não tem problemas. Nós criamos uma expectativa. Isso apenas mascara a mudança e ocasiona uma desarmonia no próprio ser, pela dificuldade de aceitar-se. A reforma íntima precisa ser permeada de diálogo consigo mesmo e amor, pois com ela o indivíduo busca a sua felicidade. Essa reforma, portanto, como destaca do Fogo, não é ser contra nós, não é reprimir e sim educar, não é exterminar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. A proposta de reforma íntima ocorre a todo instante. Tudo que incomoda, a dor, faz pensar na sua realização. Não é por acaso que o Evangelho segundo o Espiritismo diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos e deve ser bendita por lhes marcar a glória no céu. Inclusive, as pessoas com as quais convive são consideradas problemas, em verdade, estão auxiliando o ser a evoluir. Quando se experimenta situações desagradáveis por elas desejadas, é uma oportunidade para conhecer o próprio íntimo. Sem a convivência, não haveria quem despertasse os traços inferiores nem superiores, ou seja, seria inviável o autoconhecimento e também não se poderia praticar a caridade nem o amor. Já estou chegando no final aqui do meu trabalho. Eu quero dizer a vocês, ler a minha última questão aqui de Allan Kardec,
que define a educação como conjunto dos hábitos adquiridos. Por esse conceito, infere-se não ser educação apenas um estudo intelectual, a instrução, mas envolve o agir, pois o hábito, para existir, pressupõe ação. Assim, a educação moral tem papel fundamental para o ser conseguir alinhar-se às leis divinas do amor. Mas, como dito, é preciso a adesão da sua vontade. O processo educativo para aderir a tais leis por meio do burilamento pessoal e reforma íntima. A dor existe, nos acompanha, faz parte do nosso processo. E precisamos, sim, acreditar que Deus também está conosco e somos auxiliados a todo momento, e que se a dor aparece é porque não precisamos aprender com ela. Que Deus esteja conosco em todos esses momentos e que possamos reconhecer que precisamos pedir ajuda quando ela vem, porque não estamos sós. Esse trabalho eu gostaria de agradecer, porque eu estudei, né, são as obras de Leon Denis, Catherine e Vinícius. Os textos que eu li, não li a obra toda, mas pelos trechos que eu li, são obras que são maravilhosas. E o trabalho que eu achei é um trabalho que não é meu, um trabalho que eu peguei alguns trechos, é de Morgana Figueiras. Quero agradecê-la, quem sabe um dia ela possa ver esse vídeo. É uma pessoa que eu vi o relato dela no trabalho, muito provável, pelo que ela colocou. Também não estava no entendimento da dor e chegou um momento dela estudar e ela compreendeu realmente que a dor faz parte do nosso processo. E antes de encerrar, eu quero pedir a participação especial de 2 pessoas que vão ler uma mensagem. Então, prestem bem atenção, porque eu acho que eles estavam pensando que eles não iam passar por isso. Estavam pensando. Um cavaleiro que vem nas damas. Bendizes de dor, que passam como passam os momentos de prazer, avançando na tua luta, caindo para levantar, chorando por amor ao ideal, sofrendo por servir. A minha que eu peguei menorzinha, mas sim, achei bem interessante. Peguei. Né? Que as dores valem o valor que lhes damos. E também a dor mensura a fragilidade humana. Né? É da nossa posição, né? Da nossa evolução. Beleza? A gente vê. Obrigada. Então, esses são meus domingões aqui. Esse livro é do Joana de Ângeles, né? Repositório de Sabedoria. E ela tem praticamente 4 páginas com pequenas mensagens falando da dor. Né? Então, como eles leram ali, é muito antigo isso. Não é de hoje. Vemos a dor hoje ela está mais evidente, mas é porque o nosso processo de progresso também está mais evidente. Nós estamos num processo de progresso moral que ele nos busca mais e precisamos dessa compreensão. A frase final é que todo espírita compreende que a dor e o sofrimento são temporários, que podem ser curados pela mudança de hábitos, ações e atitudes com a moral elevada para a sua própria evolução física, perispiritual e espiritual. Que Jesus sempre nos acompanhe, né? Sempre esteja conosco. E agora nós vamos agradecer e fazer nossa prece.
Obrigada, Senhor, por mais uma noite de ensinamentos, que possa sempre estar conosco e nossos irmãos que estão nesse momento passando, Senhor, por qualquer processo de dor. Intui-lhes, Senhor, o equilíbrio, o amor, o perdão, que possam ter o companheirismo de seus amigos, sua família, o entendimento, o equilíbrio. Encaminha, Senhor, conforme o seu progresso. Sabemos, ninguém está só. Seus filhos serão amparados sempre. Que nosso amor, que nossa caridade possa se ampliar cada vez mais junto contigo, ó Pai. Que assim seja. Muito obrigada a todos.